Olá, boa tarde. Eu venho gravar esse vídeo para responder uma pergunta. A psicoterapia é função exclusiva de psicólogo? Não, não é. Inclusive, não é a principal função do psicólogo. Então a legislação brasileira permite que qualquer pessoa atue como psicoterapeuta? De certa forma, sim, de certa forma não há um critério, não há um rigor, não é institucionalizado isso. E isso dá brecha para pessoas, às vezes, que não têm um certo critério de formação, que não têm um rigor, que de fato não estudaram, que se auto-permitiram, que trajeto que elas seguiram, como isso se faz. Geralmente faz-se uma graduação, faz-se uma pós-graduação, estuda-se. Estudar é importante para o processo ter conhecimento, porque o conhecimento da psicologia, da área de autoconhecimento, ele é muito vasto. Tem muita coisa que vai conversar com você e tem coisas que não. Dentro da minha trajetória, eu fiz uma graduação em Ciências da Natureza pela USP, depois estudei psicanálise e através da psicanálise eu descobri que eu gostaria de estudar Jung, psicologia analítica. Então eu fiz uma pós-graduação em psicologia analítica que capacita terapeutas na abordagem junguiana. Como capacita? Baseado no tripé da psicanálise, que envolve teoria, aprendizagem teórica, supervisão e prática clínica. E exige de nós, na formação, que façamos terapia. E um dos processos cruciais para a minha formação como terapeuta foi a própria terapia, porque é o campo onde a gente vai atuar e a nossa profissão ela é muito baseada num certo espelhamento, no sentido de que Jung mesmo dizia: nenhum terapeuta pode te levar para onde ele não foi. Então, aquilo que eu não lapidei em mim, eu não vou ajudar você a lapidar em você. De certa forma, seguindo-se na risca a teoria, existe isso. E hoje, infelizmente, a gente tem uma falta de rigor no seguinte sentido: pessoas infladas, não só psicanalistas, às vezes também psicólogos e psiquiatras, pessoas que acham que seu método é infalível, coachings também, que seu método vai curar, vai salvar a todos. Porque eu impedi fulano de se matar. Porque eu tirei a medicação dele. Eu livrei. Onde o terapeuta é o protagonista daquela história. Algo está errado aí. Primeiro porque natural que a pessoa que te busque para um processo terapêutico, ela tenha uma certa idealização em relação a você, uma certa admiração. Mas com o tempo é natural também que ela vá retirando, vá integrando isso e reconhecendo essas ferramentas dentro dela, essa capacidade de acolhimento, de presença nas adversidades da vida, no fluxo das emoções. Então é essencial que o terapeuta não tenha esse brilhantismo que algumas pessoas que a gente vê que resolvem tudo com hipnose, assim, eu fico assustada mesmo. Pessoas que curam traumas de vida passada com hipnose, onde as pessoas têm uma certa inflação e um certo desrespeito em relação às individualidades quando se aplica-se um método para todos, seja um psiquiatra que está dando um medicamento, o mesmo medicamento, tá, ansiedade generalizada, a receita é tá. Onde, claro que um psiquiatra vai avaliando, vai modificando, vai percebendo, vai tendo um feedback e vai adequando essa medicação. Mas é muito perigoso qualquer terapeuta que tenha respostas, assim, até antes mesmo
das reais perguntas, onde não se dê esse espaço para a dúvida, essa graça que pode surgir da não resposta, onde eu me permito realmente me conectar com o outro e saber que o outro é um livro que eu nunca li, que o outro é uma obra que eu não conheço e que talvez e possivelmente ele também não conhece e ele está ali para se conhecer, esse respeito às individualidades. Isso é fundamental, isso me atraiu ao processo terapêutico e me formou como terapeuta. Esse amor pelo autoconhecimento e acreditar mesmo no potencial transformador desse processo. Não existe um ponto onde a gente fique pronto, onde as coisas se resolvam, onde esse desejo assim que a dor acabe e que tudo seja resolvido. Mas é muito importante durante a nossa jornada a gente ter real apoio, porque em algum momento nós seremos esse apoio. A terapia tem um início, um meio e um fim, um momento em que eu falo aqui deu, agora eu integro isso que eu recebi desse terapeuta, dessa terapeuta, agora eu integro em mim e eu vou me propiciar isso. Um ambiente, um espaço seguro, onde eu posso ser vulnerável, onde eu posso me mostrar, falar e não usarem o que eu digo contra a mim. Onde eu posso falar sem ser julgada. Isso é muito importante, por isso que eu acho que a terapia é uma coisa que serve para todas as pessoas, não é só para quem tem problema, porque problema todo mundo tem. E muitas vezes a gente não sabe quais são as dimensões dos nossos reais problemas e a gente busca respostas fáceis e receitas prontas. E isso gera um novo problema ao invés de um problema no sentido de um afastamento de nós e da nossa essência. Então eu acho sim importante ter um critério, ter um certo rigor na formação, na trajetória, principalmente tendo essa maravilha que é essa liberdade para se formar terapeuta, para se autorizar terapeuta. Então eu digo, invista numa formação, em livros, em relações, aprenda com pessoas que saibam mais do que você. Porque se você achar que você já sabe mais que todo mundo, já é um grande problema de inflação a qual todo mundo pode cair, pode estar suscetível em algum momento da vida. E quando falta esse rigor, talvez científico, as pessoas ficam sim mais suscetíveis assim a delírios de grandeza, megalomania, como eu estava falando, e de poder. Então tem que estar sempre atento, sempre se trabalhando, buscando uma supervisão e repetindo o que foi crucial no meu processo e o que é crucial até hoje é esse acompanhamento, é saber que não sou eu quem, quando a gente percebe a melhora de algumas pessoas, de alguns sintomas, eu saber que isso é o processo dela, que eu tô ali espelhando, eu tô ali cumprindo uma função, um papel, que às vezes eu só não estou atrapalhando, como muitas pessoas já fizeram. Então, se o terapeuta não prestar um serviço nesse sentido de rotular, classificar, de prender, de tornar a pessoa, às vezes, querer classificar ela dentro da teoria que ele tem e usar e aplicar isso a todos, também é algo muito interessante. Ele ter essa real abertura. E para ter essa real abertura, exige sim uma certa vulnerabilidade, um certo processo de
ir limpando as camadas e estar em contato presente consigo, e para não querer estrear ali o processo do outro, assim, para não ser o protagonista em cena, como acontece em alguns casos. Bem, é isso que eu gostaria de falar. Então, respondendo a pergunta, a psicoterapia não é exclusiva para psicólogos, mas você terapeuta, eu terapeuta, a gente precisa estar em constante formação, constante aprendizado, constante processo de humildade, de rever, de revisitar teorias, de mesmo aquilo que eu acho que eu sei, será que é isso mesmo? Será que eu entendi bem? Ter esse movimento, se permitir ser cuidado, se permitir ter essa abertura, porque como você quer cuidar se você não sabe ser cuidado? Contar com a supervisão de alguém assim que tenha mais experiência, que saiba um pouquinho mais do que você e ao mesmo tempo tem essa possibilidade de trocar e aprender também com você. Bem, é isso, pessoal. Obrigada.